Você falou uma coisa muito interessante, né? Você falou assim, então, estão discutindo a sexualidade de fulano, estão discutindo isso, estão discutindo aquilo, mas não estão dando atenção para os assuntos mais sérios, né? Estava comentando isso com o Alan ontem, né? Falei, gente, ou ontem ou hoje ainda, não me lembro agora. Gente, é impressionante. Até parece que essas coisas, sabe, assim, esses assuntos, homofobia, machismo, racismo, sexualidade, não sei o que lá. Dá a impressão até, não, veja bem, não que esses tópicos não sejam de suma importância e que não sejam graves, eles são, mas a impressão que me dá é que parece até um joguinho, que parece uma cortina de fumaça. Deixa o povo se preocupar com essas coisinhas que ele fala, porque aí a gente não presta atenção no que realmente está acontecendo de grave, né? E porque tem muita coisa que está levando o país para não sei para onde, mas porque eu vou te falar, a coisa está feia, né? Não que a gente esteve mil maravilhas no passado, o Brasil é um país sofrido, acho que todo governo teve problemas, mas houve governos que não foram tanto assim, né? Que pelo menos, sabe, houve coisas boas, houve algum trabalho, né? Pelo social. Nossa, a gente está passando um momento, uma crise muito grande em todos os setores, né? E dá essa impressão para mim, sabe? Eu não sei se vocês têm essa impressão. André, responde. Eu tenho essa impressão também, e enfatizando no que o Guilherme colocou, né, principalmente pela questão da gente tentar fazer um trabalho diferenciado. O que me preocupou bastante nesse início de segundo turno, porque, assim, do bolsonarismo, apesar de ainda algumas coisas me chocarem, né, mas eu já não espero mais nada. O que chocou, e aí acho que essa é a relevância do Mesa de Debates, porque são debates para se colocar uma crítica ao sistema, uma crítica ao Estado, uma crítica aos governos brasileiros, mas também uma autocrítica, né, enquanto pessoas identificadas politicamente com a esquerda, também trazer, né, promover uma crítica e uma autocrítica à esquerda, principalmente à esquerda brasileira de um modo geral. Esse início de segundo turno, eu vi um show de horror aí, vendo pessoas, e o que mais, como eu posso dizer, me espantou, gente inteligente, gente que eu tenho muita consideração, tentando usar dos mesmos argumentos, do mesmo joguinho banal do bolsonarismo, inclusive divulgando fake news, tentando relacionar a presença dele na maçonaria com culto satânico, ou qualquer coisa assim do tipo, misturando alhos com bugalhos, e ficou essa briga, né, porque que o bolsonarismo, que a extrema-direita já tenta atribuir todo tipo de bruxaria, no mau sentido do termo, para a campanha do Lula ou para a esquerda, isso a gente já sabe, e temos as, digamos, ferramentas, né, contra isso, mas a esquerda comprando, caindo no mesmo papinho, né, caindo na mesma armadilha, empobrecendo o seu discurso dessa forma, isso é que preocupou demais. E aí a gente até comentou, né, como o Guilherme mesmo falou, a gente até comentou entre a gente e fez esse comentário, essa crítica no canal, tá bastante difícil, bastante complicado. E, claro, longe de ser o nosso desejo, mas até onde isso também pode fortalecer o Bolsonaro e, inclusive, privilegiá-lo num segundo turno, né? Verdade. Nós até fizemos um vídeo sobre esse negócio de Lula satanista e Bolsonaro maçom. E daí a gente fez assim, que tipo, o pessoal fica divulgando como se fosse algum problema o Bolsonaro ser maçom ou não. A verdade é que a gente jogou mais pela parte assim, ó.
porque o cristianismo, os cristãos assim bolsonarentos, eu acho que eles não gostam da maçonaria. E daí o Bolsonaro dentro de um templo maçom, loja maçom, é tipo uma hipocrisia. E daí a gente tentou explicar até isso no vídeo, né, moça? Sim. E sobre o lance do Lula satanista também, cara, se o Lula fosse também, não seria nenhum problema nenhum. Não seria nenhum problema. Não seria nenhum problema. Assim, o que eu não gostei, assim, foi da parte do Lula ter... A gente não tem nada a ver com isso. O Lula é cristão. Tá bom, tudo bem, o Lula pode ser cristão ou não, mas qual o problema se ele tivesse outra religião, outra crença, se ele fosse satanista, se ele fosse umbandista, se ele fosse, não sei, até maçom, ou sei lá, qualquer... Ateu, o que for. Qual o problema? Eu acho que, tudo bem, eles querem comprar a galera cristã, do cristianismo. O nosso amigo mesmo, Léo, ele é cristão, ele é da católica e tal, então. E é de esquerda. E nós não vemos problemas, nós respeitamos todas as crenças. Mas o lance não é também chegar e denegrir o satanismo ou a maçonaria, seja maçonaria ou religião de matriz africana, ou qual religião que for. Eu acho que ele deveria chegar e explicar, eu respeito todas as religiões, eu sou cristão, isso daqui que foi divulgado sobre eu ser satanista é mentira, mas eu também respeito. Eu acho que deveria ter uma, sabe, do que tentar comprar a galera da igreja, os cristãos de qualquer jeito, principalmente a galera cristã mais fundamentalista, porque é muito difícil, não adianta nada, o cara pode falar que é crente, o que for, mas eles estão muito juntos com o bolsonarismo, sabe? É difícil tirar isso deles, é muito difícil. O João Henrique aqui também, boa noite, camaradas, abraços de Manaus, Amazonas. Qual o plano de hoje? Assistir a live aqui e depois você se inscreve lá no Mesa de Debates também, beleza, João? Valeu e abração. André ia responder, né? André, o Guilherme, pode falar. Então, Alan, eu acho que, de novo, a discussão tem que ser o seguinte: em vez da gente conversar com o setor evangélico, né, por que a gente não fala assim, olha, né, nós defendemos a redução da jornada de trabalho sem reduzir o salário, né, e com isso geraria mais emprego. Porque o cara que é evangélico e tá, né, pitolado pelo Bolsonaro, né, o cara muitas das vezes pode ser desempregado. Ou pode aí trabalhar de Uber, como o nosso amigo aí, né, que é bolsonarista, trabalha, né? Se a gente vai fazer esse discurso, ou o cara, né, o cara começa a olhar com olhos diferentes aí pra gente, ou o cara começa, né, a pensar duas vezes, né? O satanismo a gente deixa aí pro Merciful Fate, que tem letras muito da hora também, na minha opinião. Acho que concluindo essa questão, pelo menos por hora, né? A menos que venham outras perguntas assim, mas é tratar mesmo a política, o atual momento que a gente está. E outra coisa importante do canal, né? É um canal de esquerda, é um canal que tem essa pegada de esquerda, mas eu sei que talvez vá doer o coração de algumas pessoas, não é petista e não é lulista. Isso é uma outra coisa importante de se destacar, né? Até porque a gente, infelizmente, vive uma realidade que do momento que você fala que é de esquerda, a primeira coisa que a pessoa vê ela acha que você tem um pôster do Lula na parede da sua casa, né? O que é mentira. Nem eu, nem o Guilherme temos. Aliás, temos muitas críticas ao lulopetismo. Abrimos espaço para as candidaturas do PT falarem aqui no canal, assim como demais partidos historicamente ligados às ideias de esquerda, mas não somos vinculados a nenhum partido específico. E como a gente já disse, né, temos essa crítica e essa autocrítica, inclusive aí ao lulopetismo, e queremos trazer esse embate e até mesmo abrir para as demais correntes
como a gente bem tem feito, para justamente estimular essa discussão e buscar que cada vez mais pessoas conheçam o canal, né, nos assistam, nos acompanhem, para justamente tentar promover esse debate, esses debates, que são debates que a Globo não vai fazer, a TV Cultura não vai fazer, a Record não vai fazer, a grande imprensa não vai fazer, e as pessoas vão acabar ouvindo coisas diferentes, né? A gente costuma escutar muito, e às vezes até mesmo, o Guilherme menos, mas até eu mesmo, às vezes caio em algumas armadilhas do discurso liberal, né, que eu sempre tento dar umas esquivadas, né, mas é muito difícil com a criação que a gente teve, com aquilo sendo sempre bombardeado. A gente vê assim uma questão, quando se fala, não, porque o Brasil, porque a nossa pátria, porque eu não sei o quê, porque eu não sei o que lá. Hoje mesmo, conversando com um amigo meu, praticamente implorando para que eu votasse no Bolsonaro e não em outro candidato, né? Ele falou, aí eu falei que não, nunca, eu não votava nem no PSDB quando concorria contra o PT, eu vou votar no Bolsonaro agora. Aí ele falou, pense no nosso país, né? Aí eu respondi para ele, né? Não existem países, existe um mundo. Quando você fala isso, é um choque anafilático na pessoa, né? Como não tem países, né? Bom, Marx dizia, trabalhadores de todo o mundo, univos, né? Então, uma coisa que eu tento combater desculpem aqui o palavreado, é essa bosta de, o meu país, o meu Brasil, porque o Brasil, porque a Argentina. Não tem o meu país, o meu Brasil. Verdade. Tem o mundo. Verdade. Parabéns, André, isso aí mesmo. Esse negócio tá meio chocada, né? Mas é um pouco a pegada que a gente defende. Só uma pequena coisa aí antes para passar a bola para vocês, Jamile e Alan. Né, em relação ao que o André falou dessa discussão de nação, país, né, eu recomendo muito, né, um livro que eu tive a oportunidade de ler na época da faculdade, né, chamado O que é Democracia, né, do Técio Sais, professor da Unicamp, né, que está vivo, né, gostaria de entrevistá-lo no mesa de debates, mas vai ser um caminho um pouquinho mais complicado, mas eu recomendo bastante esse livro, né, um livrinho pequeno, que é bastante rico,